tarde a todos, um prazer estar aqui com todo mundo. Estamos aqui com esse hot topic do momento, ainda mais agora que abriu e confirmou fronteiras para os Estados Unidos, 8 de novembro. Nossa Senhora, o negócio está começando a pegar fogo. Queria só fazer aqueles agradecimentos normais que a gente faz, então, sem palavras para agradecer o nosso comitê, que está sempre com a gente. Pessoas novas no comitê, temos uma mudança, entrou o Doug aqui da Shopee, o Jefferson da iFood, que agora não é mais a iFood, foi para Dubai, está em Dubai pela BCG, então o nosso comitê está internacional agora, porque ele vai continuar participando de lá, e esse comitê nos ajuda, para quem não conhece, nos ajuda a definir os temas, a buscar os melhores palestrantes, o que nós temos que falar no momento. Então, realmente um beijo grande no coração de cada um de vocês que está aqui nesse comitê com a gente. E não podia deixar de agradecer nossos patrocinadores que nos deixam fazer os eventos, nos permitem e estão sempre conosco apoiando nossas iniciativas, trazendo ideias, usando o nosso site também quando precisam. Estamos aí à disposição para fazer tudo o que vocês precisarem como nossos parceiros, como nossos patrocinadores em 2021 e a maioria já confirmando para 2022. Então, patrocinadores, beijo no coração de vocês também. Bom, vou chamar a Renata aqui para fazer uma indicação, uma recomendação um pouco diferente esse mês que a gente vai fazer, que ela vai explicar que em vez de livro é um seriado. Rê, passo para você fazer então a indicação. Bom dia, pessoal, bem-vindos. Acho que está todo mundo na expectativa e animado com esse tema. E a nossa indicação de hoje, ela está muito linkada exatamente com o tema de Covid e com o tema de humor, de ânimos e isolamento. Então, vou tentar não dar muito spoiler aqui, mas a série toda é muito legal. E esse episódio, especificamente, fala da relação de isolamento, sentimentos e humor com a percepção de tempo. Então, foram feitas algumas pesquisas antes da pandemia sobre isolamento e durante a pandemia, e os resultados são super interessantes, como isso afeta diretamente na nossa percepção de tempo. Super indico, pegue sua pipoca, fim de semana, indicação nossa aí. Muito obrigada, Rê. Realmente uma indicação diferente, mas que tem tudo a ver com o que todo mundo está passando. Então, muito obrigada, Rê, pela indicação. Bom, e agora, como está todo mundo aí esperando e ansioso, inclusive eu, que eu também quero viajar, né? Vou passar para a Carol Carnaúba, que é membro do nosso comitê e que vai fazer a mediação desse painel tão aguardado. Carol, over to you, baby. Nossa, que responsa! Bom dia a todos. Eu sou Carolina Carnaúba, com muito orgulho aqui que faço parte desse Senior Committee da Brazil Talks, um grupo extremamente inteligente, empolgado, que está aqui para promover o networking e promover discussões ricas dentro do contexto de mobilidade com assuntos os mais relevantes e os mais atuais, como é o que nós vamos discutir hoje, o passaporte sanitário. É inegável que o impacto dessa pandemia gerou, né, nesses últimos 2 anos, e hoje, com o avanço da vacinação, nós já enxergamos a retomada, né, de várias atividades aqui no Brasil e a retomada de alguns bons e velhos hábitos. Contudo, para a reabertura de fronteiras, viagens, atividades de lazer e tudo mais, algumas cidades, como nós estamos vendo aqui no Brasil, e alguns países estão exigindo o passaporte sanitário. Então, hoje, nesse webinar, que eu com muita honra aqui apresento, né, tenho aqui Diana Quintas e o Dr. Rodrigo Cine de Almeida conosco para falar sobre esse tema tão relevante, que eu sei que todos vocês estão aqui curiosíssimos para ouvir a visão científica do Dr. Rodrigo e ouvir aqui a visão de especialista na área de migração da Diana Quintas sobre esse tema. Eu vou primeiro apresentar aqui a Diana e depois o Rodrigo, e a gente vai começar aqui esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser super enriquecedor. Reforçando aqui o lembrete aqui da Paty, que as perguntas elas vão ser anotadas pelo nosso time aqui e serão respondidas posteriormente por e-mail pela Diana ou pelo Rodrigo, para que a gente tenha fluidez aqui nessas nossas discussões.
tá bom? Então, não deixem de fazer perguntas. E certamente a gente vai endereçar, talvez, grande parte das questões aqui. Eu, como mediadora, se eu conseguir trazer algumas dessas questões aqui para dentro, certamente o tentarei, mas vamos deixar aí para respondermos por e-mail. Bom, eu vou começar aqui apresentando uma pessoa extremamente querida, profissional que eu admiro, como pessoa, como especialista em imigração, sócia principal do escritório da Fragomen, escritório de advocacia especialista em imigração aqui no Brasil, que vai enriquecer, como eu falei, o nosso evento, com os aspectos legais, quais são os países que estão exigindo o passaporte sanitário, quais são as restrições, Brasil, Mercosul, que recomendações ela traz os profissionais de mobilidade, por favor, dê um bom dia aqui para o nosso querido público. Obrigada, Carol, que delícia estar aqui de volta, estava com muita saudade dessa adrenalina de falar para tanta gente querida, então é um prazer, ainda mais dividindo com você e com o Dr. Rodrigo aí um tema que a gente vem sendo questionado desde que a primeira vacina aqui no Brasil chegou, né? Posso tomar? Se eu tomar, vai impactar minhas viagens? Então é de fato muito relevante falar sobre algo que pode ou não possibilitar a nossa mobilidade, né? Então, estou super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Perfeito. É um prazer ter você aqui. A visão científica, né, dessa exigência vai ser trazida pelo Dr. Rodrigo Cini, médico pediatra, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com especialização em infectologia e pós-graduação em doenças pneumocócicas, que atua no setor farmacêutico já há muitos anos, com expertise na área de vacinas, e hoje ocupa o cargo de diretor sênior de vacinação para a América Latina do laboratório Pfizer. O Dr. Rodrigo vai compartilhar conosco os recentes avanços no processo de vacinação e espero que dê boas perspectivas de controle da pandemia e, consequentemente, que a gente saia desse evento aqui, desse webinar, bastante positivo com a volta à normalidade. Doutor Rodrigo, por favor, se apresente. Olá, Carolina, bom dia a você, bom dia a todos que estão aqui participando. É um prazer enorme poder aqui compartilhar um pouco dessas informações no Brasil Talks. Eu acho que é um tema em voga, todo mundo gosta de saber sobre essas informações, e é muito dinâmico, né? Eu acho que as informações, a cada dia, elas acabam modificando a doença nova. Então, a novidade vem per si, né? Eu acho que o próprio fato de não conhecermos a evolução da doença já é uma novidade em si. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de poder passar um pouco dessas informações, ver como está caminhando, ou qual talvez sejam as perspectivas aí a curto prazo em relação a isso. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite. Perfeito, um prazer imenso. Bom, então vamos começar aqui esse nosso webinar, dando aqui um pouco de contexto. Obviamente que eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? Hoje aqui a gente, dentro do cenário brasileiro, nós sabemos que existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, um projeto que criou o Passaporte Digital de Imunização, né, que seria um documento disponível no meio digital, meio eletrônico, atestando a vacinação do portador deste documento contra doenças infecciosas, com o objetivo de aumentar o controle sanitário sobre os locais e aglomerações de pessoas. Esse projeto de lei é bastante polêmico, nós não estamos enxergando aí nenhum movimento recente, talvez a Diana traga aí alguma novidade, mas temos um projeto de lei nesse sentido aqui. No começo em fevereiro, o plenário do STF também se manifestou a respeito da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid, com a ressalva de que as pessoas não sejam forçadas a se imunizar. O voto do ministro Lewandowski nesse sentido foi bem curioso, porque ele menciona que a vacina ela deve ser obrigatória, mas não compulsória. Então, o que nós enxergamos você não vai ser obrigado compulsoriamente a se vacinar, mas talvez você encontre restrições para frequentar determinados ambientes, a ter determinados acessos
a frequentar repartições públicas ou mesmo trabalhar em repartições públicas pelo fato de não estar vacinado. Então, temos aí legislação, temos aí jurisprudência e, mais recentemente, a Fiocruz emitiu um relatório, um boletim, para ser mais específica, no início de outubro, apontando o passaporte de vacinas como uma importante estratégia para estimular e ampliar a imunização no Brasil. Isso é visto dentro do contexto brasileiro. A gente também enxerga, num contexto global, o passaporte da vacina sendo uma realidade. Países como a França, a Itália, me parece que tem aí uma polêmica maior, é o que a gente enxerga nas notícias que chegam até nós. Então, assim, estamos aqui conversando sobre o tema do momento. Quem precisa se deslocar ou mesmo frequentar determinados lugares. Hoje, mais de 200 cidades aqui no Brasil exigem um passaporte de vacina por algum motivo. Vários países estão exigindo, e a Diana vai ser bem mais específica nesse sentido. Então, é um tema que, para quem quiser se deslocar dentro da sua própria cidade, ou mesmo em algumas outras cidades do Brasil, ou mesmo esteja planejando uma viagem internacional, vale a pena ficar até o final. Eu vou começar aqui com o Dr. Rodrigo, para que ele traga aqui uma perspectiva no contexto de Brasil. Hoje nós temos mais da metade da população brasileira vacinada, o que é com a segunda dose, o que é uma notícia sensacional. A gente pode comemorar, doutor Rodrigo, qual é a sua visão a respeito desse estágio de vacinação que nós nos encontramos? Bom, primeiro de tudo, acho que sim, né? É uma grande comemoração, acho que é um marco, 50% da população vacinada, né? Da população elegível vacinada, justamente pelo impacto que isso causa, né? Eu acho que é um número, primeiro, simbólico, você passa da metade da população ali vacinada, dá obviamente, uma grandeza a esse valor também, e embora nós tivéssemos aí um começo um pouco mais lento, poderíamos talvez ter uma velocidade um pouco maior, eu vejo isso de uma maneira muito positiva. Hoje nós estamos vacinando na casa dos milhões, em alguns dias, a população brasileira, então, obviamente, isso é um marco. Eu gostaria de lembrar uma coisa importante, eu trabalho há anos com vacinas, e uma das coisas que sempre me orgulhou, não só pelo tema, mas também por ser brasileiro, é a importância que o Programa Nacional de Imunizações tem no Brasil, né? E o valor que o povo brasileiro dá a isso. Eu digo isso porque a vacinação agora que ocorre justamente vai dentro dessa linha, né? E eu acho que vamos alcançar marco, inclusive superior a outros países em termos de cobertura vacinal. Eu acho que esse número hoje é uma celebração, mas eu acho que é uma celebração temporária. Eu acho que nós ainda vamos chegar a números muito mais altos e muito mais celebrativos e, obviamente, com impacto muito maior. Eu gostaria de lembrar também uma outra informação importante. Sabemos que uma única dose da vacina, não importa qual vacina, o Brasil utiliza diferentes vacinas, já tem um impacto, né? Já tem um valor a partir da primeira dose. E temos números aí elevados, né? Em relação à primeira dose, já bem próximo aos valores que a gente gostaria do 90%, e eu acho que isso é algo que deve se valorizar também, porque o impacto em termos de saúde pública vai se vendo gradativamente e já começa aí, obviamente, com esses números da primeira dose. Respondendo, vamos celebrar, né? Que bom, que ótimo, que ótimo. E conta também aqui, doutor Rodrigo, para todos nós, os estudos que a Pfizer vem promovendo como resposta imunitária à sua vacina contra a Covid. A cidade de Toledo, aqui no Brasil, vem sendo aí, recebendo esse estudo, né, colaborando com o hospital local, autoridades de saúde, acadêmicos. Queria que o senhor compartilhasse conosco se esses estudos eles vão se repetir em outros estados, em outras cidades, é algo que a Pfizer também promove em outros países. O senhor poderia explicar os objetivos desses estudos, por favor? Não, óbvio. Na verdade, eu vou tomar um pouquinho a liberdade de explicar um pouquinho antes. Eu acho que se eu contar a história do começo, acho que foi mais fácil
para entender exatamente o que nós estamos fazendo nesse momento, né? Dentro do programa de desenvolvimento de uma vacina contra o SARS-CoV-2, tivemos diferentes inovações em termos de desenvolvimento clínico, né? Uma otimização em termos de tempo, mantendo a segurança como um dos padrões mais elevados em termos de todos estes passos, né? Mas é importante dizer que depois de completar fase 1, fase 2, fase 3, que são os estudos, na verdade, de segurança, imunogenicidade e eficácia, é que então a vacina é autorizada, no caso do SARS-CoV-2, por uma questão até de tempo, foi de uso de emergência, até então agora completando a utilização dessa vacina. E por que eu estou dizendo isso? Porque os estudos de eficácia são os estudos pivotais. São aqueles estudos responsáveis por submissão aos órgãos regulatórios, ao escrutínio das avaliações dos dados, para então poder ser utilizado, visto que tem segurança, visto que tem eficácia em relação a isso. Mas a gente tem que entender uma coisa, quando nós fazemos esses estudos, que na verdade têm a sua grandeza, o estudo pivotal da Pfizer participou 44 mil pessoas, e dentre elas, latino-americanos, Brasil e Argentina foram um desses países que participou. Foram estudos, obviamente, que têm uma magnitude de ser multicêntrico, mas um número de 44 mil, que para um estudo pivotal é excelente, mas lembre-se que depois vamos fazer a vacina em milhões e milhões de pessoas. E aí chega, então, a resposta à sua pergunta, então, Carol, que é justamente a cidade de Toledo, o município de Toledo e esse estudo. Uma vez que as vacinas estão autorizadas e são utilizadas em larga escala, muitas vezes nós precisamos avaliar essas vacinas no mundo real. Por que digo isso? Porque quando a gente faz as vacinas, os estudos pivotais de eficácia, são, digamos assim, estudos em que nós controlamos tudo. Temos a temperatura, a pressão, todo ali o invólucro controlado pelos pesquisadores, né? Sabemos quem são os pacientes, onde eles moram, o que eles falam. Quando nós utilizamos a vacina em termos de saúde pública em larga escala, muitas vezes você não tem como fazer isso. Na verdade, você acaba tendo um controle em termos de vacinação e cobertura, mas não um acompanhamento propriamente. E aí que entra, então, a importância dos estudos de efetividade, e daí, então, que entra o município de Toledo. O Brasil utiliza outras vacinas, ok? E outros fabricantes, inclusive, fizeram ou estão fazendo estudos. Serrano, acho que é um exemplo, temos Botucatu e algumas outras cidades estão fazendo. Qual é a ideia? É entender a utilização dessas vacinas no mundo real. No mundo em que a pessoa não vai no dia que ela tem que vacinar a segunda dose. No mundo em que, muitas vezes, ela esquece que ela tem que receber a segunda dose e aí acaba tendo uma série de delays. Então, tem uma série de variáveis que é importante você estudar. E aí que entra, então, o município de Toledo. Esse é um estudo que a Pfizer está fazendo, um estudo de efetividade, um estudo de mundo real, um estudo de avaliação de população, cuja ideia é mapear a resposta das vacinas às variantes do coronavírus existentes. Sabemos que o vírus está em expansão, temos as variantes Delta, agora tão conhecidas, mas já tivemos a Alfa, a Beta, a Gama também, que é importante aqui no Brasil, e a ideia é justamente em pessoas acima de 12 anos de idade, porque a vacina hoje da Pfizer já está autorizada a partir de 12 anos de idade em adolescentes, como ela funciona, então, nessa população, frente a essas variáveis, frente a essa realidade. Vão ser mais de 4.500 pessoas participando, e a ideia, inclusive, de um pouco mais de 1.000 participantes é ver o genoma, uma vez que essas pessoas se infectaram, para entender, inclusive, qual variante que está ali circulando, entender um pouco mais o contexto. Por isso que, concluindo, é importante dizer que esse estudo não vai acabar se reproduzindo em outras cidades ou estados. Por quê? Porque, na verdade, quando nós calculamos, quando nós fazemos um estudo com essa magnitude, um estudo populacional, um estudo de efetividade, a ideia é que ele seja representativo. Ele seja representativo para o país, que ele responda à expectativa também de saúde pública para diferentes situações, que tenha ali uma distribuição em relação à população brasileira, à faixa etária e assim por diante. Então, os dados acabam utilizando de uma maneira geral e utilizando como uma forma de entendimento da vacina na população brasileira. Nossa, muito, muito interessante. Acho que todas essas informações que o senhor trouxe trazem muita segurança. Eu acho que para todos nós aqui, que acho que a grande maioria aqui já se encontra vacinado, e dentro dessa perspectiva de controle, né, dessa pandemia. Então, é muito bom ouvir isso do senhor.
Eu agora, dentro desse contexto aí, eu vou pedir aqui para a Diana explicar para a gente o que é esse passaporte sanitário, Diana. Por favor, explique aqui para a gente no que consiste, e mais ainda, porque eu ia começar com um contexto do Brasil há 6 meses e o contexto do Brasil agora. Eu acho que você poderia aqui explicar para a gente no que consiste esse passaporte sanitário, o que é que ele traz de positivo, né, ou não. E você pode falar um pouco também, né, do que é exigido hoje em termos de passaporte sanitário, se é que é exigido aqui, de estrangeiros aqui para o Brasil, mas principalmente brasileiros para o exterior, que a gente já sabe aí que existe uma série de exigências, e você, como especialista na área, pode compartilhar aqui, que tenho certeza que estão todos curiosos. Claro. Bom, para a gente já é muito claro que é um passaporte, né? Quando a gente pensa em fazer uma viagem internacional, todo mundo já sabe que o primeiro passo, salvo poucas exceções aqui no Mercosul, que não exigem, né? Mas vamos pensar em uma viagem que extrapole as fronteiras aqui da região. Todo mundo sabe que vai precisar de um passaporte. Então, a primeira coisa que a pessoa se prontifica a organizar no to-do list ali, no checklist, é fazer o passaporte. E o que tem um passaporte? O nome, são informações pessoais que permitem que seja aceito em qualquer país do mundo, porque a gente não pode chegar com RG nos Estados Unidos, que aquele documento não vai ter validade. Já o passaporte, ele é aceito no mundo todo, porque mostra qual é a sua filiação, é um documento já internacional. Então, a gente pode pegar o fundamento do passaporte e transferir isso para a vacina. O que é um passaporte da vacina? É um documento que você vai precisar carregar, que vai conter o seu nome e todos os dados da sua vacina, né? A gente já tinha vivido um pouquinho antes um certificado de imunização para febre amarela, né? Então, só que era para muitos poucos países, mas a gente já sabia que para alguns países específicos a gente precisaria apresentar a vacinação da febre amarela, que continha ali quando você tomou aquela dose da febre amarela, qual é o seu nome, qual é o lote. Então, agora a gente usa isso para a Covid, né? Então, é um passaporte que mostra todos os seus dados pessoais e, inclusive, em vários países tem mais do que simplesmente a vacina. Tem também um histórico dentro do passaporte dizendo se aquela pessoa já foi infectada, quando foi infectada, se já tem o antígeno, os anticorpos e tudo mais, que o doutor Rodrigo aí com certeza sabe explicar muito melhor do que eu, né? Então, como que isso está aqui para o Brasil? A gente tem uma diversidade de comprovantes, né? Eu estava até conversando com a Paty outro dia, ela me contou que lá em Curitiba é um aplicativo. Você vai tomar a vacina e você automaticamente atualiza o aplicativo. Aqui em São Paulo, já não é assim, é um papelzinho que eles escreviam a lápis quando que era a sua segunda dose, hoje a gente tem um papelzinho. Então, como lidar com tantas diversidades, assim, com tanta diferença de controle estadual dentro do Brasil? O que o governo fez? Ele criou um aplicativo que chama Conect SUS, onde todos os dados nacionais estão inseridos, né? Então, você precisa baixar esse aplicativo, tem uma viagem internacional, mesmo que aquele país não exija o passaporte da vacina, que depois a gente vai contar um pouquinho que hoje em dia é minoria, a maioria já exige, então já baixa o aplicativo, você coloca lá seu CPF, gera uma senha e consegue emitir o passaporte em português, espanhol e inglês. Tem um truquezinho lá, só trocar a língua. Se alguém tiver dificuldade, depois só me dá um toque que eu já fiz várias vezes e consigo apoiar. E ele faz essa uniformização de todos esses diversos comprovantes regionais, através do Conect SUS, né? Quem hoje não vai conseguir, não vai ter sucesso entrando no Conect SUS e emitir um certificado da vacina? Infelizmente, quem teve mix de vacina. Então, a gente teve aí o problema da falta da AstraZeneca para a segunda dose de muitas pessoas, né? Eu não sei quais são os números que foram. Talvez o doutor Rodrigo tenha aí a grandiosidade, se foi um número grande ou não, mas o que eu sei é que muita gente tem nos ligado aqui na Frago me falando: eu tomei a AstraZeneca na primeira dose, agora eu tomei a Pfizer e tenho uma viagem, não consigo emitir meu passaporte no Conect SUS. De fato, de um ponto de vista operacional, esse certificado não será emitido por enquanto, né? A gente já vinha
vem tentando entender quando isso vai mudar. A expectativa e a tendência é de que mude. O Dr. Rodrigo pode contar depois um pouquinho do ponto de vista da saúde, qual é a diferença, por que esse certificado não é emitido. Mas hoje quem tem esse mix de vacina tem um problema. Se for para um país... a Paty me pediu para trazer boas notícias, mas a gente tem que trazer também algumas realidades, né? Então, um mix de vacina vai te impedir de entrar em alguns países, sim, porque a gente não está conseguindo emitir esse passaporte para quem teve mix de vacina, né? Falando um pouquinho aí de onde exige ou deixa de exigir, Carol, não existe uma uniformidade mundial, é muito... curioso, porque aí o Dr. Rodrigo comentou sobre a dinâmica, né? Como isso muda a cada dia. Então, hoje, tem todo tipo, tem para todos os gostos, né? Tem país que exige para entrada, mas não exige para frequentar os lugares lá. Tem países que é o contrário, por exemplo, a Suíça. A Suíça não exige que você tenha vacinação, pede só o teste de Covid, mas em contrapartida, se você quiser ir no museu estando na Suíça, você precisa do passaporte de vacina. Tem países que não exigem de forma alguma, que é o caso do Brasil, para estrangeiro entrar aqui, a gente não exige um passaporte de vacina, mas aqui mesmo dentro do Brasil também já tem lugares que exigem, como você comentou, mais de 200 cidades, são exatas 249 cidades que já implementaram algum tipo de necessidade de comprovação do passaporte da vacina. A gente tem agora 5 estados com leis estaduais exigindo, né? O Rio Grande do Sul, Amazonas, Pará, Pernambuco e Espírito Santo, né? A gente tem, por exemplo, a Santa Catarina, que tem um tipo de passaporte que é só para eventos, então não é para questões locais públicos, mas para todos os eventos eles acabaram de implementar, mas também pode ser substituído por teste de Covid. Então, é muito desafiador para nós que trabalhamos com mobilidade global hoje dizer qual é a regra, porque a regra ela vai depender de cada país, né? Ela vai realmente mudando e não é uma coisa estática. Você aprende sobre Estados Unidos, por exemplo, e você sabe sobre Estados Unidos. Não, você vai ter que aprender sobre Estados Unidos todos os dias, porque todos os dias pode acontecer uma alteração. Ou seja, antes de comprar a passagem, mas mesmo de passagem comprada, tem que perguntar, Diana, o que é que eu preciso para poder entrar nos Estados Unidos, ou o que é que eu preciso para viajar de férias aqui para a França. Ou seja, essas restrições isso gera muita insegurança, né, Di? Com certeza, a gente ouviu muitas críticas sobre os sommeliers de vacina que estavam escolhendo vacina, né? E também a tentativa da conscientização de que vacina boa é vacina no braço, de fato, mas a gente também tem que entender que o tipo de vacina hoje também te impede de entrar em determinados países. Nós imaginamos, né, acho que o Dr. Rodrigo pode trazer também muito mais detalhes sobre isso, mas que seja uma questão de tempo, para que todos os países aceitem todas as vacinas. Mas o fato é que hoje, o tipo de vacina que você tomou, por exemplo, se for um mix de vacina, ele te impossibilita, sim, de ter mobilidade, infelizmente. Então, é importante, depois de saber qual a vacina você tomou, saber para onde você pode comprar passagem. Para onde você pode viajar. Mas, de qualquer forma, aqui levando em conta essa positividade que a Paty aqui trouxe aqui para a gente, eu não posso esquecer uma live que a gente teve, a querida Aninha, com Guilherme Casarões, pouco tempo atrás, onde acho que brasileiros só conseguiam entrar em Toga e no Sudão, acredito, eram 2 países assim pouco comuns de nós falarmos a respeito, pelo menos dentro da minha realidade. E hoje a gente encontra uma situação bem diferente no que diz respeito à restrição, né, migratória. Isso a gente atribui ao avanço da vacina, né? Eu acho que isso é fato. E agora os brasileiros, os estrangeiros que precisam vir para cá, né? O que é que a gente poderia aqui, em termos de recomendação geral? A gente tem um público aqui de mobilidade global bastante alto dentro dos que estão conosco aqui nesse webinar. O que é que a gente pode recomendar, então, para essas pessoas que trabalham com esses funcionários, que estão viajando a trabalho e precisam vir para o Brasil? Né? Que cuidados? Porque, como você falou, mais de 249 cidades exigindo passaporte. Eles não precisam para entrar no Brasil, né, do ponto de vista de controle migratório, mas talvez para frequentar determinados lugares ou mesmo para entrar no hotel. Né? Sem dúvida, Carol.
Você trouxe um dado super relevante aí de como a gente tem avançado, as restrições têm diminuído para brasileiros fora, né? E com certeza isso, assim como a gente comemora o aumento da vacinação, o doutor Rodrigo falou de mais de 90% da população com a primeira dose, 50% com a segunda, e isso é refletido imediatamente em quão abertos os outros países estão para os brasileiros ou aqueles que vêm do Brasil, não necessariamente brasileiros, né? Então, hoje a gente ainda tem 150 países com algum tipo de restrição para brasileiros, mas só 66, que é praticamente um terço aí desse número, que são restrições altas. O restante, aí 90 países, são restrições leves que se aplicam a todos os estrangeiros. Né? Então, a gente acabou, felizmente, conseguindo se equiparar a outros estrangeiros que viajam para qualquer país. Mas a gente ainda tem 66 países com restrições altas, por exemplo, o Japão não é permitido, a Austrália, mas não é só para brasileiro, né? A gente tem aí uma luz no fim do túnel para aqueles que adoram visitar os Estados Unidos ou precisam a trabalho, dia 8 de novembro vai reabrir. Então, essas restrições, elas estão caindo a cada dia, a cada mês, né? De agosto para cá, a gente teve 12 novos países que abriram, literalmente, especificamente para os brasileiros, que estavam fechados para pessoas vindo do Brasil, e agora 12 de lá para cá abriu. Então, a notícia é ótima. Se a gente olha 6 meses atrás para agora, não tenha dúvida de que a gente está muito mais aceito no mundo. E olhando um pouquinho os estrangeiros aqui no Brasil, como que funciona isso, né? O Brasil sempre teve, desde o início da pandemia, uma postura de abertura de fronteira. Diferente de muitos dos nossos vizinhos, por exemplo, a Argentina, que segue fechada até 1º de novembro. Né? A Argentina, a gente teve casos de argentinos que tinham saído da Argentina e vindo para o Brasil a trabalho e não conseguiam voltar para o seu próprio país. Né? Então, diferente de muitos países aqui da região, nós tivemos uma postura de abertura de fronteira. A questão do passaporte, e trazendo para o nosso assunto de hoje, que é o passaporte da vacina, nesse sentido, a gente vai contra a tendência global. Então, a gente tem hoje quase 129 países que têm algum tipo de exigência de passaporte de vacina e o Brasil, e só 60 e poucos que não tem, né? Então é metade. E a gente está nos 60 e poucos que não tem. Os estrangeiros que precisam entrar aqui no país, eles não precisam apresentar nenhum passaporte de vacina. Tem sim outros requisitos, né? Como por exemplo o teste de Covid, que antes, até outubro, era só o RT-PCR, o RT-PCR, e agora já flexibilizou para o antígeno, que é um teste mais fácil, que ser conseguido mais barato, pode ser feito no mesmo dia, né, em até 24 horas. Então, a gente vem flexibilizando os requisitos também para os estrangeiros, mas o passaporte da vacina demonstra que o projeto que você comentou que está parado de tramitação provavelmente não vai seguir, não vai continuar tramitando, que é muito da postura mesmo que o Brasil adotou contra a implementação de um passaporte de vacina. Perfeito. Eu queria, você falou das pessoas que se vacinaram com a primeira dose, a segunda, isso foi trazido aqui pelo Dr. Rodrigo. Eu queria levar aqui para o Dr. Rodrigo uma pergunta, assim, mesmo vacinados, Dr. Rodrigo, que cuidados nós devemos tomar? E mais, hoje a gente vê que, inclusive o senhor me corrigiu no passado, não é a terceira dose, é a dose de reforço. Eu queria que o senhor explicasse para a gente do que se trata essa dose de reforço, até porque hoje nós já vemos, já enxergamos, hoje cedo eu li uma notícia que Áustria e Croácia não só exigem o passaporte da vacina, mas eles têm prazo de validade. Então, você tem que ter tomado aquela vacina nos últimos 270 dias, se eu não me engano. Então, eu queria ouvir, né, do senhor, que explicasse aqui para a nossa audiência, enfim, vacinei uma vez só, ok, que cuidados a gente ainda precisa tomar, o que é essa dose de reforço, por que as pessoas estão tomando essa dose de reforço? É uma excelente pergunta, e na verdade eu acho que é bem dentro do contexto da realidade que nós estamos vivendo, né? Bom, primeiro de tudo, eu acho que é indubitável o sucesso das vacinas, né? A eficácia das vacinas e o impacto que as vacinas
trouxeram para a nossa qualidade de vida, inclusive, para a nossa sociabilidade contra o SARS-CoV-2, né? Então, isso é notável. Mas não é a única coisa. Eu acho que é isso que precisa sempre ser lembrado, né? Se discute se máscara vale a pena, se não vale. Para mim é uma obviedade. É óbvio que a máscara ela previne, ela tem as suas falhas, obviamente, depende inclusive do material, quando se usa, a maneira que se usa, enfim, tem uma série de variáveis, mas é óbvio que outras medidas são importantes. Distanciamento social, prática de boa educação, se tiver alguma sintomatologia, evitar contato com outras pessoas, fazer testes, usar sempre as máscaras, principalmente em lugares fechados. Isso são, óbvio, medidas necessárias e que se discute também tanto quanto a utilização das vacinas, né? Então, eu acho que tem que entender muito esse contexto. E esse contexto vem em linha do que acontece hoje com o vírus, né? Num primeiro momento, tentamos, de todas as maneiras, frear o vírus, ou até mesmo eliminar o vírus, né? De tal maneira que, se não houvesse a transmissão, poderia ali tentar contê-lo, né? Hoje eu acho que a realidade é um pouco diferente. A gente já vive num período em que se discute a endemicidade do vírus, ou seja, ele vai viver conosco, né? Ele não vai ser eliminado. E disso vem as diferentes variáveis, vem aí essas diferenciações, que é uma evolução natural do vírus. É interessante dizer que assim, o vírus basicamente se replica. Essa é a função do vírus, se replicar, se infectar e se replicar. Quando ele encontra um obstáculo, ele vai procurar uma outra maneira de replicar. Tá? Então, as variantes, ela vem justamente nesse trabalho de noite que o vírus tem de se replicar, de se infectar e se replicar. E isso é importante para nós entendermos, então, a sua pergunta em relação à dose de reforço, que é justamente o tempo de proteção que você pode ter utilizando as vacinas e, obviamente, qual é o grau de eficácia dessas vacinas, né? E uma vez que você possa ter diferentes variantes desse vírus. Então, o que se viu em diferentes estudos, de uma maneira geral, é que a gravidade dos casos, mesmo com o passar dos tempos, como nós estamos vendo agora, diminui pouco. Ou seja, as vacinas, depois desse período que se iniciou, desde que utilizamos ali no final de 2020, ela se mantém efetiva para esses casos graves. Em compensação, que é uma variável importante, a gente não pode esquecer, a transmissibilidade, ou seja, a capacidade daquela pessoa, mesmo vacinada, passar para as outras pessoas, infectar outras pessoas, ainda que para ela possa ser uma versão mais leve, moderada da doença, ela vai aumentando com o tempo, tá? O que significa, em poucas palavras, que você pode ter a doença disseminando e se perde completamente no contexto frente a essas pessoas vacinadas. Aí, então, entra a importância de ter um booster, né? Que, na verdade, significa reforço à dose, que é diferente da terceira dose, tá bom? A terceira dose, só de en passant, ela foi, inclusive, discutida em alguns órgãos, no FDA, por exemplo, né? Se tem a terceira dose, mas são para aquelas pessoas que são imunodeprimidas por um medicamento, por um tratamento, pacientes pós-transplante, em que 2 doses não foram suficientes. Então, elas acabam recebendo uma terceira dose com intervalo de 28 dias entre a segunda e a terceira dose. A dose de reforço é uma dose que você recebe no intervalo mínimo de 6 meses em relação à segunda dose, e cuja função é justamente estimular o seu sistema imune para que chegue num platô, chegue numa resposta de produção de títulos de anticorpos alta o suficiente para não só manter a proteção contra os casos graves, as hospitalizações, mas também impedir a transmissibilidade da doença e aí, obviamente, combater de maneira efetiva. Essa é a discussão. Perfeito, perfeito. Doutor Rodrigo, todos nós vamos ter que continuar nos vacinando, então, dentro da perspectiva atual, todos os anos? Não sabemos como o vírus se comporta, tá bom? Isso outra vez, a gente volta naquela conversa inicial da novidade, de que tudo é novo, né? A família dos coronavírus não é a mesma da família do influenza, que tem essa característica de fazer seus drift, pode fazer shift, são essas pequenas mudanças e enganar o sistema imune e você necessitar de uma vacina todos os anos, né? O coronavírus é uma outra família, mas o que nós sabemos é que, como ele é novo e ele tem essa capacidade de expansão, você vai, obviamente, ter essas diferentes variáveis, e nós temos que sempre, preferencialmente, estar um passo à frente
para saber se as vacinas continuam ou não respondendo a isso, e se não, trabalhar para que isso seja feito o mais rápido possível para, obviamente, manter o controle da doença. A plataforma de RNA da Pfizer e BioNTech tem essa facilidade, justamente porque, de acordo com o código genético, essas mudanças, você pode trabalhar, né, com a produção dessa proteína específica e a resposta de anticorpos frente a isso, mas todas as plataformas são capazes também de responder, cada uma à sua maneira, cada uma à sua velocidade, né? Agora, hoje nós temos uma autorização por parte do FDA da vacinação em alguns grupos específicos, na verdade, em maiores de 65 anos, e pessoas expostas à doença, seja profissionalmente ou seja por uma patologia, né? Ela é mais vulnerável àquelas doenças, mas vendo como se comporta realmente a enfermidade, a doença, eu acho que o caminho natural é a vacinação de reforço em todos. O EMA, que é o órgão regulatório da Europa, por exemplo, autorizou a vacinação de reforço em todos acima de 18 anos de idade. E aí cada país decide de acordo com a sua epidemiologia, características locais. Essa situação de cada país decidir, né, é que faz com dificulta muito em termos de ter o seu cartão de vacinal, não ter, explicar, tudo isso modifica bastante. Isso tudo tem uma decisão política agregada aí, de acordo com seus experts da política de saúde, né? A gente, infelizmente, hoje vive essa dinâmica que muitas vezes pode ser uma num dia, você pegou o avião e chega lá, é outra. Quando você chega. Isso pode acontecer frente a essas dinâmicas. Mas eu acho que estamos caminhando numa coisa mais conjunta. Desculpa, doutor Rodrigo, só te cortando rapidamente. A gente teve exatamente esse caso. A gente tinha uma portaria de estrangeiros para o Brasil desde junho, aí ela mudou num sábado, dia 2 de outubro. As pessoas embarcaram da Índia para o Brasil com uma portaria. Quando chegaram aqui, era uma nova portaria, eles foram deportados, tiveram que voltar. E 4 dias depois, eles falaram, ixi, na verdade, a portaria estava um pouco errada, vamos fazer uma nova. Então, aí veio essa exclusão da proibição de indianos, sul-africanos e reino-unidenses de entrar no país, né? Mas a gente tem perdido o sono por conta de tantas mudanças, eu imagino que você também, né, doutor Rodrigo? Imagina o incômodo para essas pessoas que estavam nesses voos, e não só o cansaço físico, o cansaço emocional, né, todo esse estresse que você acaba passando, mas todo esse incômodo, e saber, inclusive, que dias depois acaba mudando. Lembre-se, óbvio, que quando nós fazemos as diferentes ações em termos de combate ao SARS-CoV-2, é um pensamento em termos de saúde pública, né? Você tem muitos outros fatores aí e situações específicas como essa que nós estamos conversando que acabam sendo impactadas de maneira forte, né? E que, obviamente, às vezes acabam saindo. Mas eu acho que as discussões tendem a ser, e eu espero que sejam, de uma maneira mais racional, mais coerente, uma linha, né? De decisões que seja, talvez não tão rápidas, mas que pelo menos sejam crescentes. Eu acho que passa mais confiança, acho que passa mais credibilidade em termos do que você precisa ou não para entrar num país, né? Perfeito, perfeito. De alguma recomendação, você como especialista, para a gente começar a, infelizmente, encerrar esse webinar que está sendo interessantíssimo. Acho até, já vou deixar meu voto aqui como parte do Senior Committee, que a gente tem que repetir esse encontro aqui, no mínimo daqui a 6 meses, revisitar dose de reforço, o tema, né? A dose de reforço do tema, né? Mas de algum repositório onde essas informações estão sendo atualizadas, Fragment tem mantido isso, ou as regras estão mudando tanto. Enfim, queria que você ajudasse a gente a fechar com uma recomendação, né? O que fazer? É procurar o seu especialista? Existe algum site da Organização Mundial da Saúde onde essas informações estão consolidadas, ou realmente a gente vai
ainda viver num mundo de incerteza com relação a essas restrições migratórias e sanitárias ainda por um bom tempo? Qual é a sua perspectiva? Bom, Carol, informação é ouro, né? Nunca foi tão valiosa como na pandemia. É uma matriz, é uma combinação, uma matriz de dados, na verdade, pensando na mobilidade dentro da pandemia, né? É da onde a pessoa está saindo, para onde ela está indo e qual é a nacionalidade daquela pessoa também. Tive agora um caso de um suíço que trabalha no Brasil e ele fica indo e voltando da Suíça o tempo todo. De repente ele precisou entrar nos Emirados Árabes, ele falou, e lá tem uma quarentena de 14 dias para quem vem do Brasil, ele falou, vou fazer 2 dias na Suíça e depois eu consigo entrar lá. E aí quando chegou lá ele foi deportado, e falaram, não, você esteve no Brasil nos últimos 14 dias. Ele falou, mas na Suíça não tem problema, mas é porque você é suíço, então na Suíça te permitem porque você é cidadão suíço, né? Então é uma matriz de onde sai, para onde vai e qual é a sua nacionalidade, né? Nessa matriz, você precisa entender todos os requisitos de onde você está saindo, para onde você está vindo. Tem requisitos na saída do Brasil, tem requisitos no retorno ao Brasil, né? Você também não pode retornar sem refazer o teste aqui no caso do Brasil, por exemplo. E para analisar a viabilidade dessa viagem, eu te agradeço a oportunidade de contar que a gente tem na Fragment um microsite do Covid que está desde o dia 1, desde março, ele está sendo atualizado mais do que diariamente, várias vezes ao dia, porque a gente tem diversos fusos horários aí, então o tempo todo que tem uma alteração ele é atualizado, lá tem todos os requisitos de quais os órgãos imigratórios que estão funcionando dentro desse cenário do pandêmico, quais são as regras para viagem e a questão da vacinação. Mas, obviamente, com certeza, é importante consultar o seu consultor imigratório antes de fazer qualquer viagem. Tem o site da IATA também, que costuma ajudar bastante. Sim. E que nem sempre está atualizado. A gente teve esse problema com essa nova portaria que durou 4 dias aí em outubro, que o site da IATA não foi atualizado a tempo, mas é onde as companhias aéreas se embasam para tomarem as suas decisões. Então, existem, além de sites privados como a Fragment, sites públicos também, de organizações que são importantes de olhar, Ministério das Relações Exteriores, e talvez pensar numa política de viagem, né? Qual é o propósito dessa viagem? Se a pessoa está indo a trabalho ou a negócios, quais são as regras que você, como empresa, vai estabelecer, as medidas que precisam ser tomadas para aquela pessoa ser inserida novamente no seu ambiente de trabalho, com os cuidados para não contaminar, caso tenha vindo de um país onde o controle não esteja tão alto como agora está aqui no Brasil, né? Isso sem falar da preocupação de traquear mesmo, de mapear onde as pessoas estão, por conta dos problemas fiscais, trabalhistas. Aí é um outro assunto que é Anywhere Office, e com certeza a gente vai precisar de um novo seminário, um novo Brasil Talks, para falar disso, que extrapola aí o nosso assunto de hoje. Mas saber mapear onde está todo mundo vai te dar a segurança de você não correr riscos sanitários, trabalhistas e fiscais e migratórios, obviamente. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria agradecer, primeiro, aqui a contribuição do Dr. Rodrigo e da Diana aqui nesse webinar que foi super elucidativo. Foi para mim e acredito que foi para vocês todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Nós temos 59 participantes e, assim, tomo a liberdade, Paty, de agradecer em nome do Brasil Talks essa audiência de vocês. E eu queria fechar o nosso webinar, antes de passar a palavra para a Paty, com uma frase que fez parte desse último boletim da Fiocruz, que eu achei muito interessante e que está muito ligado a esse contexto de que nós falamos aqui. Ele fala o seguinte, abre aspas, a proteção de uns depende da proteção de outros, e de que não haverá saúde para alguns se não houver saúde para todos. Eu acho que isso reflete a importância da vacinação, que foi confirmado aqui pelo Dr. Rodrigo, que nós estamos no caminho certo, de que foi confirmado aqui pela Diana, que as fronteiras estão se abrindo, restrições existem, precisamos ter cuidado, mas elas estão se abrindo, né? Estamos voltando à normalidade. Eu acho que aqui é o caminho. Então, Paty, eu acho que a gente tem aí uma mensagem positiva, sim, e eu passo a palavra para você. Muito obrigada.
Obrigada, eu que agradeço, Carol. Realmente a gente conseguiu dar um tom positivo, né? Diana, sem palavras, você já sabe que você mora no coração do Brasil Talks e no meu particularmente também. Então, estamos sempre juntas aí. E, Rodrigo, muito obrigada pelo esclarecimento. Eu recebi, inclusive, alguns comentários aqui, que foi maravilhosa a sua participação, porque você nos trouxe conhecimento em termos não médicos e não tão técnicos para uma audiência que não é técnica. Então, foi possível entender e absorver tudo que você compartilhou com a gente. Realmente obrigada por enriquecer tanto esse webinar, sem palavras. E Carol, anotado, webinar de passaporte sanitário e atualização de vacinação com o Dr. Rodrigo no primeiro semestre do ano que vem, assim que a gente já tiver um andamento aí para todo mundo, porque recebi vários WhatsApps particulares aqui, queremos mais. Então, vamos ter que ter mais. Foi muito, muito bom mesmo. Agradeço aos três, a Carol, que fez uma mediação brilhante, a Diana e ao Rodrigo também. E Aninha, né? Não posso deixar de agradecer a Aninha, que achou o Dr. Rodrigo para nós. Então, a Aninha, que também faz parte do nosso comitê. Bom, vou pedir para todo mundo responder a pesquisa e, como sempre, né, é super importante para nós ter essa pesquisa para poder continuar com a qualidade do que vocês querem ouvir. Então, estamos aqui e, mais uma vez, não posso deixar de agradecer ao comitê e aos nossos patrocinadores também, que nos permitem fazer o evento e estar aqui. Um beijo no coração de todos e nos vemos o mês que vem. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos.